Amigos, antes de começarmos essa história, por favor, me apoiem e se inscrevam no canal, pois isso é muito importante para promover o canal e me motivar a continuar fazendo mais vídeos para vocês. Muito obrigado. Crescer sempre foi assim. Minha irmã, Emily, sempre recebeu tratamento especial. Quando éramos mais jovens, eu tentava não me importar. Achava que talvez Emily precisasse de mais atenção, ou talvez eu fosse apenas mais independente. Mas à medida que crescemos, ficou impossível ignorar. Tudo que ela fazia era celebrado como se fosse algo extraordinário. Tirou um A em uma prova? Vamos fazer um jantar em família para celebrar. Conseguiu um emprego de verão em um café? Estamos tão orgulhosos de você, Emily. Vamos comprar algo especial para você. Enquanto isso, eu tinha que trabalhar 2 vezes mais para ter metade do reconhecimento. Quando consegui uma bolsa integral para a faculdade, eles disseram, que bom, querida, antes de voltarem a discutir os planos de fim de semana de Emily. Quando consegui um emprego na minha área logo após a formatura? Nada, nem mesmo um bom trabalho. Pensei que talvez, só talvez, as coisas melhorassem quando nos tornássemos adultos. Mas não, se algo mudou foi para pior. O que me leva ao último fim de semana. Alguns dias antes, meus pais me ligaram do nada. Vamos ter uma pequena celebração em família neste sábado, disse minha mãe. Significaria muito se você pudesse vir. Agora, só isso já deveria ter sido um sinal de alerta. Meus pais nunca me convidavam para nada menos que envolvesse Emily de alguma forma. Mas tentei ficar otimista. Talvez fosse diferente. Talvez, pela primeira vez, eles realmente quisessem minha presença. Então, como um tolo, eu disse sim. Quando cheguei ao restaurante, o lugar estava lotado. Meus pais, tios, tias, primos, todos estavam lá, reunidos em torno de uma longa mesa decorada. Meu estômago embrulhou. Isso não era apenas um pequeno jantar, era um evento completo. E então vi o banner, parabéns, Emily. Apertei os dentes. Claro, era sobre ela novamente. Coloquei um sorriso falso e caminhei em direção à mesa, procurando um lugar. Foi quando Emily se virou para mim, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Oh, ela disse, alto o suficiente para todos ouvirem, eu não sabia que você viria. Mamãe olhou para mim, parecendo desconfortável. Bem, Emily a interrompeu com uma risada. Quero dizer, isso é para a família. Ela apenas apontou para a mesa cheia onde cada lugar estava ocupado. De repente percebi que não havia um lugar reservado para mim. Olhei para minha mãe. Não há lugar para mim? Mamãe se mexeu na cadeira evitando meu olhar. Meu pai, como sempre, apenas ficou sentado sem dizer nada. Nós não sabíamos se você estaria livre, mamãe murmurou. Emily riu. Ou se você se daria ao trabalho de aparecer. Você nunca está por perto para coisas de família. Coisas de família como todos os eventos para os quais eles convenientemente esqueceram de me convidar. Soltei um suspiro lento e me virei para meu pai. Então, qual é a grande ocasião? O que estamos celebrando? Emily sorriu. Eu fui promovida. Pisquei. Você não começou o trabalho há apenas 2 meses? Sim, e agora sou assistente de gerente. Quase ri. Eu me esforcei muito para conseguir meu diploma, passei anos subindo na minha carreira e nunca recebi nem um tapinha nas costas. Mas Emily consegue uma promoção 2 meses após começar em um emprego de nível básico, e de repente ela é a segunda vinda de Einstein. Eu deveria estar com raiva. Eu deveria ter gritado, feito um escândalo. Mas em vez disso, apenas acenei com a cabeça. Entendi. Então, sem dizer mais uma palavra, virei e saí. Nem olhei para trás. Deixei-os ter sua pequena celebração. Deixei-os dar tapinhas nas costas dela por algo que mal merecia uma menção. Eu tinha acabado de tentar me encaixar em uma família que claramente não tinha espaço para mim. Dirigi para casa, meio esperando que meu telefone explodisse com mensagens perguntando onde eu tinha ido. Mas nada, nem uma única chamada. No dia seguinte de manhã, houve uma batida na minha porta. Abri e encontrei meus pais lá, parecendo envergonhados. Minha mãe estava torcendo as mãos, e meu pai parecia exausto. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe suspirou. Precisamos conversar. Olhei para eles, meus dedos apertando a moldura da porta. Conversar sobre o quê? Minha mãe suspirou dramaticamente, como se eu fosse o difícil. Podemos entrar? Cruzei os braços. Depende. Sobre o que precisam conversar? Meu pai finalmente falou, esfregando as têmporas. Olha, precisamos de um favor. Um favor? Agora eles precisavam de mim. Eu deveria ter batido a porta na cara deles naquele momento. Mas a curiosidade falou mais alto. Dei um passo para o lado, deixando-os entrar. Eles foram direto para minha sala como se fossem donos do lugar.
Minha mãe sentou-se no sofá, alisando a blusa como se estivesse se preparando para alguma negociação séria. Meu pai permaneceu em pé, se mexendo de forma desconfortável. Encostei-me na parede. Tudo bem, o que é? Mamãe deu um pequeno sorriso tenso. Sobre ontem à noite. Arqueei uma sobrancelha. Então eles se sentiam mal. Precisamos que você cubra a conta. Pisquei. O quê? Ela suspirou, como se eu fosse lento. A conta do jantar. Foi um pouco mais alta do que esperávamos. Meu estômago caiu, depois virou em raiva. Olhei para eles, esperando algum tipo de piada. Você quer que eu pague por isso? Papai acenou com a cabeça, parecendo levemente desconfortável. Você tem algum dinheiro sobrando, certo? Quero dizer, você está indo bem, não é? Ri curto e afiado. Você está brincando. Mamãe balançou a cabeça, completamente séria. A promoção de Emily foi um grande negócio. Queríamos celebrar adequadamente, mas a conta acabou sendo maior do que pensávamos. Como você? Ela me deu um olhar significativo. Não contribuiu de nenhuma outra forma. Achamos que você poderia pelo menos ajudar financeiramente. Eu realmente me senti tonto. Você nem sequer reservou um lugar para mim, e agora quer que eu pague por isso? Mamãe revirou os olhos. Não seja dramático. Oh, desculpe, isso é dramático? Gesticulei selvagemente para eles. Porque tenho quase certeza de que você acabou de aparecer na minha porta para me extorquir dinheiro depois de fingir que eu não existo. Papai limpou a garganta. Olha, não estamos pedindo tudo, apenas alguns centenas. Não é tanto para você. Apertei os dentes. Quanto foi a conta? Mamãe hesitou. $1.200. Quase engasguei. $1.200? Ela teve a audácia de parecer envergonhada. Bem, pedimos algumas bebidas caras, e seu tio pediu algumas coisas extras. Eu a interrompi. E por que isso é meu problema? Mamãe suspirou, agindo como se eu fosse o irracional. Pare de ser mesquinho. Você sabe que fazemos o mesmo por você. Soltei uma risada. Isso é engraçado, porque vocês nunca fizeram. Nem uma vez. Quando eu estava lutando na faculdade, vocês ofereceram para cobrir meu aluguel? Não. Quando eu comia macarrão instantâneo por semanas, vocês ofereceram ajuda? Não. Mas no momento em que Emily quer celebrar, de repente o orçamento não importa. O rosto de papai escureceu. Nós somos seus pais. Você nos deve algum respeito. Essa palavra. Oh, isso me deixou com raiva. Endireitei-me, minha voz firme. Não, não devo. Respeito é conquistado, e depois da noite passada, vocês perderam o pouco que me restava por vocês. Mamãe parecia genuinamente surpresa, como se nunca lhe tivesse ocorrido que eu pudesse dizer não. Papai soltou um suspiro frustrado. Bem, se você não vai ajudar, teremos que resolver sozinhos. Sim, eu disse calmamente. Vocês vão. Mamãe me deu um olhar afiado. Não espere que estejamos lá quando você precisar de algo. Soltei uma risada amarga. Vocês nunca estiveram lá de qualquer maneira. Ela estremeceu. Caminhei até a porta e a segurei aberta. Vocês podem se retirar. Eles hesitaram, como se quisessem dizer mais alguma coisa, mas eu apenas fiquei lá, esperando. Finalmente mamãe bufou e saiu furiosa, papai seguindo atrás dela. Fechei a porta, trancando-a atrás deles, então exalei lentamente, a raiva ainda fervilhando sob minha pele. Algo me disse que isso não havia terminado. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens. Meu telefone vibrou sem parar, as notificações se acumulando como uma espécie de emboscada digital. Meu estômago apertou. Eu tinha a sensação de que isso não seria bom. Destravei meu telefone, e a primeira coisa que vi foi uma postagem pública nas redes sociais da minha mãe. Começou de forma enganosamente suave, como se ela fosse apenas uma pobre mãe de coração partido tentando entender um mundo cruel. Dói-me escrever isso, mas às vezes, como pais, temos que enfrentar a verdade dolorosa, a verdade de que não importa quanto amor demos, alguns filhos viram as costas para a família. Meus olhos se arregalaram enquanto eu continuava lendo. Ontem à noite, celebramos um grande marco para nossa filha, Emily. Era para ser uma ocasião alegre, um momento para a família se reunir e se apoiar. Mas infelizmente nem todos puderam compartilhar nossa felicidade. Nossa outra filha, vamos chamá-la de X, apareceu sem ser convidada, fez uma grande cena e saiu furiosa quando percebeu que o mundo não girava em torno dela. E como se não bastasse, ela se recusou a ajudar quando precisávamos inesperadamente de assistência com a conta, apesar de ter mais do que suficiente para sobrar. Estou absolutamente devastada que alguém que criamos com amor possa ser tão cruel, colocando dinheiro acima da família. Se alguém tiver conselhos sobre como lidar com um filho egoísta e ingrato, eu agradeceria.
Fiquei paralisado. A audácia absoluta dessa mulher. Não era apenas uma viagem de culpa manipuladora e vaga, era uma campanha de difamação em grande escala. Minha própria mãe acabará de me jogar para os lobos. Meu pulso acelerou enquanto eu rolava para baixo até a seção de comentários, já sabendo que encontraria dezenas não, centenas de comentários, todos engolindo sua história de pena sem pensar duas vezes. Alguém comentou: "Meu Deus, não acredito que X faria isso depois de tudo que você fez por ela." Minha tia comentou: "Algumas pessoas não merecem bons pais. Vocês fizeram o melhor que puderam." Emily comentou: "Ela sempre foi assim. Está ficando pior. Sinto muito por mamãe e papai." Apertei os dentes. Claro que Emily estava lá, tirando proveito de tudo. Ela sempre foi a filha dourada, a que não podia errar. E agora ela tinha prova de que eu era egoísta, a vilã da história da família. E a pior parte? As pessoas estavam acreditando nisso. Verifiquei minhas mensagens privadas. Claro, havia toneladas delas. Uau, não esperava isso de você. Isso é tão frio. Você deveria ter vergonha. Como você pode fazer isso com seus pais? Pessoas com quem eu não falava há anos estavam de repente saindo do nada para me julgar com base em uma versão distorcida e unilateral dos fatos. Minha mão tremia enquanto eu segurava meu telefone. Eu queria gritar, responder e expor tudo: o favoritismo, os anos de negligência, a verdade sobre o que realmente aconteceu. Mas eu sabia como isso funcionava. Não importava o que eu dissesse, eles seriam as vítimas. Se eu reagisse, isso provaria o ponto deles de que eu era cruel e ingrata. Se eu tentasse me defender, eles me chamariam de dramática e me diriam para deixar para lá. Forcei-me a respirar. Isso não era mais apenas uma briga de família mesquinha. Eu tinha uma escolha. Eu poderia sentar aqui, deixá-los destruir minha reputação, deixá-los me pintar como algum tipo de monstro cruel e egoísta, ou eu poderia revidar. Mas eu não lutaria da maneira que eles queriam que eu lutasse. Eu não entraria em uma briga nos comentários. Eu não imploraria para as pessoas verem meu lado. Não, eu os faria desejar nunca ter tentado essa jogada. Coloquei meu telefone de lado, minha mente já trabalhando no meu próximo movimento. Eles queriam jogar sujo? Eles não tinham ideia do que eu era capaz. Como minha família decidiu mentir publicamente sobre mim, acho justo que eu esclareça os fatos. Eu não ia dizer nada, mas depois de acordar com dezenas de mensagens de pessoas me chamando de egoísta, percebi uma coisa: acabei de proteger pessoas que preferem me culpar a assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu. Fui convidada para a celebração da minha irmã com a suposição de que eu era realmente bem-vinda. Quando cheguei, me disseram que não havia um lugar para mim. Minha irmã, que aliás, sempre foi tratada como uma rainha enquanto minhas conquistas eram ignoradas, deixou claro que eu não era considerada família imediata. Então eu saí. Sem gritos, sem cena. Apenas saí. Então, horas depois, meus pais apareceram na minha porta, não para se desculpar, não para explicar, mas para me pedir que pagasse a conta deles. Isso mesmo. As mesmas pessoas que não achavam que eu merecia um lugar à mesa achavam que eu deveria pagar a conta. E quando me recusei, de repente eu sou a vilã. De repente eu sou essa pessoa egoísta e sem coração. Eu não fui quem fez uma grande cena, foram eles. Eu não fui quem decidiu colocar o dinheiro acima da família, foram eles, quando tentaram me usar como um caixa eletrônico pessoal. E agora, em vez de lidar com a verdade, eles recorreram a difamar publicamente meu nome porque sabem que estão errados. Mas aqui está a coisa: eu não me importo mais. Passei anos esperando pela aprovação deles, anos trabalhando duro, alcançando coisas que eles mal reconheciam enquanto minha irmã era celebrada pelo mínimo. Deixei passar quando eles me fizeram sentir como uma estranha na minha própria família, quando eles ignoraram meus sentimentos, quando eles priorizaram minha irmã repetidamente. Mas isso foi a gota d'água. Então, deixe-me ser absolutamente claro: eu terminei. Não quero um pedido de desculpas. Não quero conversar sobre isso. Não quero ter nada a ver com pessoas que só me veem como uma rede de segurança financeira e um saco de pancadas emocional. A partir deste momento, eles não são mais meu problema. E antes que alguém diga, mas eles são sua família, não. Família não trata você assim. Eu estou cansado disso. Uma última vez, certificando-me de que não havia emoções desnecessárias obscurecendo minhas palavras. Foi firme. Foi factual. E mais importante, foi final. Postei. Depois que postei minha resposta, as coisas explodiram. Pessoas que conheciam minha família há anos começaram a entrar em contato, dizendo que não estavam surpresas.
Alguns até compartilharam suas próprias histórias sobre o favoritismo e a sensação de direito dos meus pais. Minha irmã tentou insistir, me chamando de dramática, mas já era tarde demais, a verdade estava fora. Meus pais? Eles ficaram em silêncio. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma resposta. Apenas desapareceram. E honestamente, eu não me importo. Cortar laços com eles foi a melhor decisão que já tomei. Pela primeira vez na minha vida, não estou andando em cascas de ovo, não estou me dobrando para pessoas que nunca me apreciaram. O que você acha, certo ou errado? Eu deveria ter continuado a suportar essa atitude para manter a família unida?